Milionário exposto ao encontro surpreendente. Menina revela a realidade que transformou tudo. Miguel, um empresário milionário de 38 anos, estava imerso em sua rotina vazia. Aquele dia quente em São Paulo parecia refletir sua alma destroçada. Ele saiu de mais uma reunião entediante, com os ecos de cifras e negócios ainda ressoando em sua mente. A luxuosa mansão onde morava era agora uma prisão dourada. Ele olhou pelo vidro do carro, as ruas do subúrbio se desenrolando como um filme que ele não queria assistir, e sentiu um aperto no peito. Onde estava o Miguel sonhador que cresceu nas calçadas de terra, jogando bola com os amigos? A visão daquelas lembranças se havia desvanecido na poeira do sucesso. De repente, algo interrompeu sua apatia. Ana, uma menina de 12 anos, com um brilho no olhar que lembrava as estrelas em uma noite clara. Ela estava ali, à beira da calçada, vendendo doces. Miguel sentiu um impulso incontrolável de parar. Aproximou-se e foi recebido por um sorriso sincero que iluminou seu dia. "Oi, senhor, quer comprar um docinho?" perguntou ela, com a alegria pulsando em suas palavras, como se todos os seus problemas nunca tivessem existido. Ana começou a falar sobre sua vida, as dificuldades em casa, mas no meio de tudo isso havia um sonho. Só quer um dia poder estudar e ser médica. O coração de Miguel quase parou. Ele nunca havia ouvido uma determinação tão pura e pura que vibrava com esperança. As palavras de Ana ressoaram profundamente, despertando dentro dele a empatia que há muito tempo estava adormecida. Mas a tentativa dele de se conectar e ajudar não seria tão simples. Enquanto Miguel se envolvia mais com a menina e suas lutas, começou a dividir suas histórias de sucesso e aventuras. De repente, ele se viu compartilhando seu passado humilde, se redescobrindo. No entanto, sua esposa e a família não olharam com bons olhos essa nova amizade. Eles o viam distantes, desconectados, e as discussões começaram a surgir, repletas de ressentimento e descontentamento. Miguel sentiu a vida escorregando pelas mãos. Ao mesmo tempo, uma reunião comunitária se aproximava. Ele sabia que era sua chance de finalmente se reconectar com suas raízes e fazer algo significativo. Mas as vozes de sua família o alertavam. Seria uma decisão arriscada. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Na reunião, Miguel entrou com o coração acelerado. Olhos o encaravam, cada um esperando uma palavra, um gesto. O peso da expectativa era quase insuportável. Um grupo de moradores, desconfiados, o olhava como se estivesse prestes a revelar um segredo mortal. Então, Ana, que estava lá, levantou-se e lançou a pergunta que parou o ar. "Você realmente sabe o que as pessoas precisam, Miguel? Ou é só mais uma decisão de alguém rico tentando comprar uma boa ação?" O silêncio foi ensurdecedor, e naquele momento, tudo o que ele pensava em fazer se desmoronou. A verdadeira mudança estava prestes a começar, mas Miguel estava à beira de decidir se seria capaz de enfrentar seus fantasmas. O que ele faria agora? Miguel sentiu os olhares pesados sobre ele, como se cada morador estivesse esperando sua resposta, mas as palavras que saíram de seus lábios estavam atoladas em dúvida. Eu não sei", admitiu, a voz trêmula. Ali, diante daquelas pessoas que não conhecia, aquele milionário de sucesso sentiu-se vulnerável como nunca. O que ele sabia sobre a vida que elas levavam? O que poderia realmente oferecer? Ana observou-o atentamente, e Miguel teve a sensação de que a menina via além da fachada de seu poder e riqueza. Naquele instante, diante daquela sala cheia de emoções brutas, ele percebeu que a verdade era mais valiosa que qualquer negócio já houvesse fechado. E se, em vez de tentar impressioná-los com sua posição, ele se abrisse? "Eu cresci em um lugar como esse", começou, cada palavra sendo uma luta interna.
Mas a vida me levou por caminhos diferentes. Me perdi em dados e gráficos e me esqueci de como é verdadeiro. O que é mais importante, o dinheiro ou fazer a diferença? A resposta não veio fácil e Miguel sentiu sua visão turvar-se com lágrimas reprimidas. Desabafar ali com desconhecidos parecia inverossímil, mas era libertador. Enquanto ele falava, ouvia murmúrios na sala. Algumas assentiam suavemente, outras trocavam olhares confusos. Miguel sentiu que a compaixão começava a brotar, uma centelha de esperança entre aqueles que antes o viam como um intruso. E assim como o sol da manhã ressurge após a tempestade, ele conseguiu captar um espaço naquela sala tão fria. Ana, em uma mistura de cuidado e seriedade, se aproximou. O senhor já pensou em como pode ajudar de verdade, não com dinheiro, mas com ações que realmente mudem a vida das pessoas? As palavras dela foram como um tapa gelado. Miguel percebeu que, ao viver em sua bolha de riqueza, deixara de enxergar o impacto que poderia ter na comunidade. Era hora de trazer suas experiências, não como uma salvação, mas como um verdadeiro apoio, uma ponte para que mais crianças como Ana pudessem realizar seus sonhos. E a reunião se transformou. Ali, com Miguel se abrindo, as pessoas começaram a se expressar, a compartilhar suas próprias lutas e sonhos. As vozes se entrelaçavam em um clamor por mudança, uma chama acesa que começava a unir a comunidade. Até mesmo os cínicos, que só procuravam uma oportunidade para criticar, começaram a soltar suas próprias histórias, e o sentimento de coletividade renasceu. Miguel se sentiu parte de algo maior. Agora, a urgência não era mais sobre salvar sua imagem, mas sobre construir juntos. Ele ficou determinado a fazer mais do que apenas prometer ajuda, decidir a lançar um projeto capaz de empoderar aquelas pessoas. Um projeto que proporcionasse oportunidades, recursos e educação de qualidade. Enquanto Miguel deixava a reunião, a adrenalina corria em suas veias. A próxima etapa seria onde ele realmente testaria sua determinação. Mas ainda havia uma sombra em sua mente, sua família. O que eles diriam ao descobrir o caminho que ele estava prestes a seguir? Ele teria que enfrentar aquela tempestade também, pois no fundo sabia que a verdadeira batalha não estava apenas na comunidade, mas também em casa. Ele olhou para cima, o céu limpo e azul refletindo a transformação dentro de si. Um abismo de perguntas se abria diante dele. Seria capaz de unir esses mundos tão diferentes? Miguel respirou fundo e seguiu em frente. Naquelas horas de reflexão e decisão, uma mensagem de Ana piscou em seu smartphone. Você está pronto para a mudança? O que vem a seguir é muito maior do que você imagina. A dúvida crescia dentro dele. Apenas mais uma peça do quebra-cabeça estava prestes a se revelar. O que Ana guardava que poderia mudar ainda mais a sua vida? Miguel sentiu um frio na barriga ao ler a mensagem de Ana. A curiosidade queimava dentro dele, mas ao mesmo tempo um medo avassalador crescia. O que ela sabia que ele não sabia? O que mais estava prestes a mudar em sua vida? As perguntas se aglomeravam em sua mente enquanto ele caminhava rumo à sua casa, buscando respostas. Ao entrar em casa, a atmosfera era pesada. A luz do sol atravessava as janelas, mas não conseguia iluminar o peso que pairava entre ele e sua família. Sua esposa, Luísa, estava sentada à mesa, um olhar preocupado na direção da porta. Ele podia ver a expressão de preocupação em seu rosto, uma leitura fácil, resultado de anos dividindo suas vidas. Miguel respirou fundo antes de se sentar. Oi, amor, como foi o seu dia? Perguntara Luísa, tentando disfarçar a ansiedade. Foi complicado, respondeu Miguel, sentindo as palavras escaparem, como água entre os dedos. Ela olhou para ele, os olhos recuando em expectação. Complicado como? Você parecia tão seguro antes de sair. O que aconteceu? A voz dela era um misto de preocupação e cansaço. Eu encontrei um grupo de moradores de uma comunidade aqui perto, ele começou, e percebi que pela primeira vez em muito tempo eu realmente me conectei com algo que importa. Os olhos de Luísa se estreitaram, a confusão misturando-se ao entendimento. Miguel, você é um empresário de sucesso. A sua vida está em outra realidade. O que você quer dizer com se conectar? As palavras dela soaram como um eco na mente dele. Era verdade que ele havia se afastado daquela realidade. O que ele estava prestes a fazer poderia ser visto como uma insensatez em sua família.
Ele hesitou, buscando as palavras certas. Eu quero ajudá-los, Luísa, mas não com dinheiro. Quero criar um projeto que realmente faça diferença. Vejo potencial, vejo vidas que podem ser transformadas. Ao invés de apenas ignorar esse sofrimento, quero me envolver, ele afirmou, os olhos brilhando com a emoção e determinação. Luísa balançou a cabeça, incrédula. E você acha que eles vão entender isso? Que você, o milionário, se importa? As pessoas vão rir de você, Miguel. Isso é loucura. Aquelas palavras atingiram Miguel como uma bofetada, e ele se encolheu na cadeira. Como você pode dizer isso? Isso não é sobre mim. Se você visse o que eu vi... E se você se machucar nesse processo? E se isso afetar a nossa família? Você está disposto a arriscar tudo por um projeto que talvez nem funcione? A frustração estava evidente na voz dela. Um silêncio pesado caiu entre eles. Miguel sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Como era possível que após tantos anos juntos houvesse um abismo entre eles? Ele queria fazer a diferença, mas Luísa parecia ainda presa em medos que ele não conseguia compartilhar. Estou disposto a tentar, Luísa. É isso que importa. Eu não posso simplesmente ignorar que o mundo é maior que o nosso. Você não entende. Eu me sinto vivo de novo. Ela cruzou os braços, um gesto defensivo. Vivo? Ou apenas em busca de algum tipo de redenção? Você está fugindo do que realmente importa ou está apenas se perdendo em algo que não tem controle? Naquele instante, Miguel percebeu que a batalha que ele precisava enfrentar não era apenas na comunidade, mas dentro de sua própria casa. Olhou nos olhos de Luísa e viu a preocupação refletida neles. Uma escolha difícil pairava sobre eles, como um labirinto onde a saída permanecia oculta. Miguel respirou fundo, o coração batendo forte. E, antes que pudesse pensar, lançou a questão que insistia em ficar engasgada. E se eu não apenas quisesse fazer a diferença, mas também quisesse fazê-lo ao seu lado? Você estaria disposta a me apoiar nisso? Luísa hesitou, um conflito indecifrável em seus olhos. Olhava para ele com uma mistura de amor e desconfiança. O silêncio que se seguiu era eletricamente carregado. O que aconteceria se Miguel realmente se aventurasse nesse mundo desconhecido? E o que Luísa decidiria? Miguel fixou os olhos em Luísa, esperando uma resposta que parecia hesitar entre a razão e a emoção. O mundo lá fora parecia distante e irrelevante, enquanto o que acontecia entre eles se tornava cada vez mais urgente. Ele podia sentir o vazio da expectativa, um eco cortante que reverberava nas paredes da sala. Após um longo silêncio, Luísa finalmente falou. Miguel, é difícil para mim entender. Você realmente acredita que pode mudar alguma coisa? E se isso não funcionar? E se tudo der errado? Sua voz estava trêmula, mas havia uma centelha de algo mais profundo. Um temor genuíno, uma vulnerabilidade que ela não mostrava frequentemente. Eu nunca vou saber se não tentar, Miguel respondeu, a paixão pulsando em sua voz. Suas palavras. Dizem que a vida começa quando você sai da zona de conforto. Eu sinto que estou preso em uma bolha, e a única coisa que eu quero é explorar o que está além dela. O que há de errado em querer fazer isso com você ao meu lado? Os olhos de Luísa lacrimejaram. Você sabe que eu te amo, Miguel, mas estou com medo. Medo de perder você, medo de ver você se machucar. E se a nossa vida mudar para sempre? Você realmente acha que nós estamos prontos para isso? Miguel se inclinou para frente, segurando as mãos dela. Estamos juntos nessa, não estamos? Viver é arriscar. Se conseguirmos transformar a vida de uma só pessoa, isso já terá valido a pena. Estamos sempre esperando pela oportunidade perfeita, mas e se essa oportunidade for agora? Com o peito apertado, Luísa desviou o olhar, pensativa. As palavras de Miguel ressoavam com força e ecoavam sua própria dor, sua própria luta interna. Ela amava seu marido, mas havia construído uma vida tradicional, segura, e a ideia de rompê-la era assustadora. Talvez você esteja certo, ela começou, mas a insegurança em sua voz era evidente. Mas, e a nossa filhinha? O que ela vai pensar? O que vamos dizer a ela? Os olhos de Miguel brilharam.
Podemos ensiná-la sobre compaixão, sobre o impacto que podemos ter no mundo. O futuro dela depende do que fazemos agora, da coragem que mostramos. Luísa sentiu um frio na barriga ao perceber que a verdade do que Miguel estava dizendo a atingia num nível profundo. Era uma questão de propósito, de cuidado, um chamado que já alertava, mas que ela tentava ignorar. E se nós formos até lá juntos e tudo mudar? E se conseguirmos ajuda e apoio, não só com dinheiro, mas com ideias? Estou disposta a ouvir, Miguel, a considerar, mas não posso prometer nada. As palavras dela acenderam uma pequena chama dentro de Miguel. Isso é mais do que eu poderia esperar. Vamos conhecer essas pessoas, entender as suas histórias. Podemos fazer uma diferença real. O coração dele batia forte, a esperança crescendo a cada batida. Luísa começou a ver, mesmo que um pouco, o que Miguel enxergava. As possibilidades eram imensas, mas a incerteza ainda pairava no ar. Prometa-me uma coisa, Miguel. Ela sussurrou, a vulnerabilidade voltando. Se isso se tornar pesado demais, se você sentir que está perdendo a si mesmo, volte para mim, para nós. Prometo. A resposta dele transbordava sinceridade. Miguel sentia que uma nova jornada começava. Entretanto, no fundo de sua mente, a mensagem de Ana ainda ecoava. Que história estava escondida dentro daquela mensagem? O que mais ele precisava saber antes de se decidir de verdade? A vida estava prestes a se transformar, e Miguel sentia que o maior desafio não era apenas mudar a comunidade, mas sim se manter firme em suas convicções, enquanto os segredos do passado criavam sombras. A nova etapa estava se aproximando, mas antes, algumas verdades precisavam vir à tona. O que mais Ana queria revelar? Miguel não conseguia tirar Ana da cabeça. Enquanto Luísa se perdia em pensamentos, ele sentiu uma necessidade urgente de descobrir mais sobre o que aquela mensagem poderia significar. O peso das palavras dela o perseguiu, quase como um eco que não se calava. As perguntas se acumulavam, uma após a outra, formando uma tempestade em sua mente. Só havia um jeito de saber. Miguel decidiu que precisava ir até a pequena comunidade onde Ana havia crescido. Convencer Luísa a acompanhá-lo era o próximo passo, mas estava incerto sobre como abordar o assunto sem assustá-la. Na manhã seguinte, o sol brilhava intensamente e a luz filtrava pelas janelas da sala. Miguel preparou o café, tentando disfarçar a ansiedade que pulsava em suas veias. Luísa entrou, com um olhar sonolento, e tomou um gole do café. Ele a observou, admirando os detalhes do seu rosto, a forma como ela ainda usava o cabelo preso em um coque despretensioso. Amor, ele começou, as palavras saindo hesitantes. Sobre o que discutimos, eu acho que é hora de dar um passo a mais. Luísa o olhou, um brilho de apreensão nos olhos. O que você quer dizer? Precisamos ir até a comunidade de Ana. Eu quero entender melhor o que está acontecendo lá e como podemos ajudar. Talvez a verdade que ela mencionou nos ajude a decidir o que fazer. Ela suspirou, a tensão visível no seu rosto. Miguel, você está mesmo levando isso a sério? E se for complicado? E se nos machucar? Mas e se for exatamente o que precisamos? Essa pode ser a nossa chance de entender o mundo de uma maneira que nunca fizemos antes. Pense na nossa filha. Podemos mostrar a ela que a mudança é possível. Luísa se virou, olhando pela janela. O jardim florido do vizinho parecia tão distante da conversa que estavam tendo. Era um chamado, e apesar do medo, seu coração se aquecia. Está bem, ela respondeu, a decisão tremendo na sua voz. Mas quero que você me prometa que, não importa o que acontecer, vamos voltar, juntos. Não vou ficar aqui só assistindo você se perder. Eu prometo, Miguel disse, sentindo a ligação entre eles se fortalecer. Na tarde do dia seguinte, eles pegaram o carro e seguiram em direção à comunidade. O caminho era longo e íngreme, mas a determinação de Miguel iluminava o ambiente. Luísa, embora nervosa, tentava visualizar as possibilidades. O que ela encontraria naquele lugar desconhecido? E, mais importante, o que Miguel encontraria? Assim que chegaram, a realidade os atingiu. Casas simples, ruas de terra e olhares curiosos. Era uma vida tão diferente da que eles conheciam. O peso da responsabilidade caía sobre eles. Miguel se virou para Luísa, seu olhar carregado de expectativa. Pronta? Ela respirou fundo, segurando a mão dele. Pronta, mas com o coração na mão. Explore enquanto o sol se punha atrás das colinas.
A primeira pessoa que eles encontraram foi um jovem chamado Daniel, um ex-morador daquela comunidade. Seu olhar era intenso e suas histórias repletas de dor e superação. Miguel sabia que estava prestes a aprender não apenas sobre a comunidade, mas sobre o verdadeiro significado da luta e da resiliência. Eu posso mostrar o que aconteceu aqui, mas não esperem doçura nas histórias, Daniel começou, a voz firme e resoluta. Cada palavra dele trazia responsabilidades e promessas de transformação. Miguel sentiu uma onda de emoções, quase como se as sombras de seu passado estivessem se aproximando. O que mais iria descobrir ali? E então, sem aviso, Daniel mencionou o nome de Ana novamente, como um sussurro que ecoava na mente de Miguel. O que mais estava escondido nessa narrativa? A busca por respostas tinha apenas começado, e Miguel se preparou para o que mais aquele lugar tinha a oferecer. As palavras de Daniel ainda reverberavam na mente de Miguel enquanto ele olhava em volta. A comunidade, que antes parecia apenas uma coleção de casas simples, agora se tornava um mundo cheio de histórias. Os rostos que observavam os recém-chegados eram uma mistura de curiosidade e desconfiança. Luísa segurou forte a mão de Miguel, seus dedos entrelaçados de forma quase desesperada. Vamos seguir em frente, ele disse, percebendo a necessidade de agir. Eles se moviam como se a atmosfera estivesse mais densa a cada passo que davam. O céu começava a escurecer, suavemente tingido de laranja e roxo quando o sol se despedia. Essas histórias que Daniel mencionou, o que você acha que ele quis dizer? Luísa perguntou, seu olhar intrigado, mas ainda cauteloso. O que quer que tenha acontecido aqui não é só passado. É algo que toca a vida deles e, indiretamente, a nossa também. Estou disposto a ouvir, respondeu Miguel, fortalecendo sua decisão. Conforme caminhavam pela pequena praça central, Miguel notou um grupo de jovens sentados em um banco, rindo e trocando ideias. Um deles olhou atentamente para Luísa, como se tentasse descobrir algo mais além da sua aparência. Miguel sentiu sua respiração embargada, um orgulho misturado com a proteção que sempre sentiu pela esposa. Então, Daniel se aproximou, quebrando o silêncio que eles estavam compartilhando. Se quiserem, podemos nos sentar. Tem uma história que eu não contei, uma que deve ser contada. Miguel assentiu, sentando-se ao lado de Luísa. O ar estava fresco e o cheiro de terra molhada invadia a praça, enquanto as luzes do posto próximo começavam a piscar. Vou direto ao ponto. Ana, a menina que vocês querem encontrar, ela tinha uma luz que muitas vezes ofuscava a dor ao seu redor. Mas essa luz não vinha de um lugar fácil, começou Daniel. Ela me ajudou em uma época em que eu estava tão perdido quanto muitos aqui. Eu ainda a vejo em cada criança que corre por esta praça. O que vocês precisam entender é que a vida na comunidade não é só sobre viver, é sobre lutar todos os dias, e Ana sempre lutou. Luísa olhou para Miguel, seus olhos agora cheios de compreensão e empatia. A dor que emanava de Daniel tocou profundamente o coração deles. O passado daquele lugar começava a se entrelaçar com a busca deles. E o que aconteceu com ela? Miguel perguntou, hesitante, como se temesse a resposta. Daniel hesitou, um lampejo de dor cruzando seu rosto. Ela foi embora, em busca de um sonho, mas deixou algo para trás, algo que nem todos aqui conseguiram entender. Consternado, Miguel percebeu que a busca por Ana não era apenas o desejo de encontrar alguém do passado. Era como um mergulho em um mar de lembranças, pouco profunda e turva, mas necessária para se entender o presente. E mais importante, o que aquilo significava para Luísa e a sua família. E se não a encontrarmos? Luísa falou, o medo agora tangível na sua voz. Às vezes, a única maneira de honrar o que perdemos é entendendo e transformando o que ficou, respondeu Daniel, os olhos brilhantes de determinação. Miguel olhou em volta, percebendo que havia mais pessoas agora se juntando à conversa, formando uma rede de apoio. Aquela comunidade não era apenas um reflexo do que Ana deixara, mas uma manifestação do que ela realmente acreditava. E se não a encontrarmos? Luísa falou, o medo agora tangível na sua voz.
Às vezes, a única maneira de honrar o que perdemos é entendendo e transformando o que ficou, respondeu Daniel, os olhos brilhantes de determinação. Miguel olhou em volta, percebendo que havia mais pessoas agora se juntando à conversa, formando uma rede de apoio. Aquela comunidade não era apenas um reflexo do que Ana deixara, mas uma manifestação do que ela realmente acreditava. E, de repente, uma ideia começou a se formar em sua mente. Ele se levantou, um novo brilho nos olhos, e virou-se para Luísa. E se nós não buscássemos apenas encontrar Ana, mas fazer algo por esta comunidade também? O ar estava carregado de expectativa. A receptividade deles começou a alinhar-se com a nova missão que ele imaginava. Precisamos saber onde ela está, mas também podemos ajudar Luísa. Esta pode ser a nossa mudança. As palavras de Miguel trouxeram uma nova energia ao ambiente. Mas em meio a essa determinação, uma sombra surgiu à porta de uma das casas. Uma mulher com longos cabelos pretos, que desviou o olhar assim que os reconheceu. E então, com um frio na espinha, Miguel percebeu. O que se aproximava poderia mudar tudo novamente. Miguel sentiu o coração acelerar. A figura da mulher à porta parecia ter emergido de uma nova dimensão, como se a atmosfera ao redor dela pulsasse com uma história não contada. Longos cabelos pretos que dançavam ao vento e um olhar penetrante que parecia saber mais do que o comum. Uma sensação estranha de déjà-vu tomou conta dele. Era como se aquelas feições guardassem um segredo profundo e doloroso. Quem é essa mulher? Luísa sussurrou, seu rosto refletindo uma mistura de curiosidade e preocupação. Não sei, mas algo me diz que ela faz parte da história de Ana. Miguel respondeu, focando no olhar da mulher que, de repente, começou a se mover em direção a eles. O que você está fazendo aqui? A mulher perguntou, a voz baixa, mas firme. Os músculos de Miguel ficaram tensos. Havia uma autoridade em suas palavras que não poderia ser ignorada. Estamos procurando por Ana. Daniel disse que ela era importante para essa comunidade. Miguel respondeu, tentando manter a calma. Ele sabia que a conversa estava em um ponto delicado. Quando a mulher ouviu o nome de Ana, seus olhos brilharam, mas não de alegria. Havia uma tristeza profunda neles. Ana, ela foi uma luz, mas também deixou um peso, algo que muitos não conseguem carregar. O murmúrio na praça aumentou. Alguns rostos conhecidos se viraram para ouvir a conversa. Daniel se aproximou, pálido, como se também reconhecesse a mulher. Lia, você conhece Ana? Conheci, ela respondeu, a voz agora tão baixa que quase se perdeu no vento. Ela não foi embora sozinha. Com ela, levou parte de nós. Miguel e Luísa trocaram olhares confusos. A sensação de urgência em suas opções aumentava. Eles não procuravam só uma pessoa. Eles estavam desvendando uma corrente de histórias e emoções que pareciam entrelaçar-se de maneiras que não podiam imaginar. Se ela levou parte de vocês, o que podemos fazer para ajudar? O que ficou? Miguel se lançou na pergunta, sentindo que cada palavra saía de seu coração. Era a primeira vez que toda a sua determinação era colocada em questão. Daniel, Luísa e os outros observadores pareciam prontos para absorver cada resposta. Lia olhou para os rostos ao seu redor. Era como se cada sorriso, cada lágrima, cada fragmento da vida daquela comunidade começasse a se conectar em um só caminho. Ana acreditava na transformação. Ela queria que esta praça não fosse só um lugar de passagem, mas um lar para todos nós. Nós a perdemos, mas ainda há esperança. A transformação começa com a vontade de se unir. As palavras dela ecoaram, gerando um murmúrio como se a própria comunidade estivesse ressonando com cada sílaba. Miguel sentiu um novo impulso. A ideia que tinha começado a se formar em sua mente agora florescia diante de seus olhos. Ele queria mais do que encontrar Ana. Ele queria entender como poderia ajudar a dar vida ao legado dela. Vamos fazer algo juntos então, Miguel proclamou, quase sem pensar. Vamos aproveitar essa luz, a luz que Ana deixou, e transformá-la em algo que beneficie todos. Podemos trabalhar juntos por esta comunidade. A multidão começou a murmurar palavras de apoio. Luísa apertou a mão dele, agora mais forte do que nunca, como se sentisse a mesma chama acender dentro dela.
Mas enquanto a determinação crescia, algo mais se movia nas sombras. Lia observou Miguel com um olhar intenso. "Cuidado, Miguel", ela advertiu, sua voz agora quase um sussurro. "Nem todos na comunidade estão prontos para esta mudança. Alguns preferem continuar na escuridão que Ana deixou para trás." Miguel franziu a testa, um arrepio atravessou sua coluna. Um novo dilema se apresentava diante dele, um fardo que eles poderiam não estar prontos para carregar. Ele poderia estar prestes a abrir uma caixa de Pandora. O que seria necessário para avançar? E a resposta estava mais perto do que ele imaginava, escondida entre os sussurros daquela comunidade. O que mais Lia sabia sobre Ana? O que mais poderia ser revelado para transformar essa busca em um marco na vida de todos? Então, qual é o próximo passo? Miguel perguntou. A resposta de Lia estava prestes a mudar tudo novamente. A praça estremeceu com a pergunta de Miguel. O murmúrio da multidão se intensificou, como se uma tempestade de emoções estivesse prestes a eclodir. Lia respirou fundo, seu olhar se perdendo por um instante no horizonte. Era como se ela estivesse buscando por palavras que poderiam não apenas revelar verdades, mas também abrir portas que levariam a uma nova era para a comunidade. O próximo passo, ela começou lentamente, é lembrar. Lembrar de quem Ana era e do que ela representava. Para fazer isso, precisamos nos reunir e compartilhar nossas histórias. Apenas assim podemos encontrar a força que nos unirá novamente. Luísa, que ouvia atentamente, assentiu com a cabeça. Histórias. É isso que nos conecta. Cada um de nós tem uma lembrança de Ana que pode ajudar a clarear o que ficou perdido. Miguel sentiu seu próprio coração pulsar em sintonia com as palavras dela. A ideia de reunir as histórias, as memórias que se entrelaçavam, parecia ser o primeiro passo para restaurar a luz que Ana havia deixado para trás. Era uma tarefa ambiciosa, mas ele podia sentir que havia uma força ali, algo maior que ele mesmo. "E se a gente fizer um evento?" Miguel sugeriu audacioso. "Podemos convidar todos a trazerem suas lembranças, fotos, qualquer coisa que represente quem Ana foi. Isso pode ser mais do que um simples encontro, pode ser uma celebração da vida dela." As vozes na multidão começaram a se levantar, e Miguel percebeu a energia mudando. As primeiras reações eram animadas, murmúrios de aprovação enchiam o ar. Mas logo, algumas expressões se tornaram mais sérias. Miguel percebeu algumas feições conhecidas, pessoas que pareciam hesitar, temerosas do que aquela lembrança poderia desenterrar. "Isso é uma boa ideia, mas e se reabrirmos feridas que ainda estão cicatrizando?" Alguém na multidão questionou, sua voz cortante. A tensão cresceu e Miguel sentiu a pressão aumentar. Ele sabia que não seria fácil confrontar o passado. Lia levantou a mão para acalmar os ânimos. "Precisamos encarar isso de frente." Ana não tinha medo de sentir, de se expor. As histórias que contaremos não são apenas sobre a dor, mas também sobre a alegria, sobre como transformamos essa dor em amor e união. É uma maneira de honrar a vida dela. Os olhos de Miguel brilharam com a determinação daquelas palavras. Ele se lembrou de momentos que compartilhara com Ana, os risos e desafios, a forma como ela sempre encontrava um jeito de trazer luz aos dias mais sombrios. Poderia ser difícil, mas ele estava disposto a tentar. "Vamos fazer isso, vamos construir juntos uma linda memória de Ana", Miguel concluiu, essa ideia agora pulsando em seu coração. Luísa, ao seu lado, sorriu, um brilho caloroso em seus olhos. Talvez aquele fosse o início de algo maior do que eles podiam imaginar. Mas mesmo enquanto a energia na praça se transformava, algo no olhar de Lia o fez hesitar. Havia uma sombra ali, uma apreensão nas entrelinhas do discurso. Que ela dizia: "Lembrem-se, nem todos apoiarão essa união. Alguns têm lembranças que preferem esconder." As palavras foram como um balde de água fria. Miguel se perguntou quem estaria disposto a se opor a essa celebração. O que mais poderia surgir da história de Ana que ainda estava enterrado? E mais importante, até onde ele e Luísa estavam dispostos a desenterrar a verdade? Enquanto a quantidade de vozes aumentando por conta da ideia do evento preenchia o ar, Miguel sentiu um nó na garganta. O desejo de lutar pela comunidade misturava-se à apreensão do que estava por vir.
Precisamos estar prontos para o que vier, ele sussurrou para Luísa, enquanto a multidão começava a se dispersar, cada um embrenhando-se em seus próprios pensamentos. Miguel sabia que o verdadeiro desafio apenas estava começando. E, no fundo de seu ser, ele sentiu que a parte mais complicada era somente o que estava por vir. Ele se virou para Lia, esperando que ela pudesse reformular o que estava guardado, mas não sabia se estava pronto para a verdade que poderia emergir. O que ele faria se a realidade se revelasse mais dolorosa do que o esperado? Miguel não conseguia dormir. As horas pareciam se arrastar, e seus pensamentos dançavam entre a lembrança de Ana e as sombras que o cercavam. A ideia do evento pulsava na sua mente, mas a preocupação com os segredos que poderiam vir à tona o mantinha alerta. Ao amanhecer, ele decidiu que precisava de respostas. Com um nó forte no estômago, pegou o celular e enviou uma mensagem para Lia, sugerindo que se encontrassem na pequena cafeteria que Ana adorava. O aroma do café fresco e os doces quentes sempre traziam à tona sorrisos e lembranças que aqueciam o coração. Esperava que naquele lugar pudessem discutir o evento e os desafios à frente de forma mais íntima. Quando chegou, Lia já o aguardava, olhando pela janela com uma expressão pensativa. Ao vê-lo, um sorriso tímido surgiu e, por um breve momento, Miguel recordou da luz que Ana trazia para todos ao seu redor. "Oi, Miguel", ela disse, puxando a cadeira. "Acho que precisamos falar sobre o que vem pela frente." Miguel assentiu. "Sim, eu tô preocupado. É muita coisa para lidar. Eu sinto que algumas pessoas podem não querer compartilhar suas histórias, e se isso acontecer, a ideia vai desmoronar." Lia suspirou e passou a mão pelo cabelo, como se tentasse organizar os próprios pensamentos bagunçados. "Eu sei, mas também acredito que a dor só tem poder se a deixarmos escondida. Ana sempre disse que o amor é mais forte que qualquer segredo." A conversa fluiu, e eles foram mergulhando em lembranças de Ana. Momentos que trouxeram risadas, mas também um peso na alma. Miguel contou sobre uma vez em que Ana organizou uma festa surpresa para ele, mesmo sabendo que estava passando por um momento difícil. Ela tinha esse jeito de fazer tudo parecer mais leve. Ele continuou. "Eu não sabia como iria me sentir ao relembrar, mas falando sobre isso, parece que as boas memórias são mais fortes que a dor. É isso que precisamos levar ao evento", Lia concordou, seus olhos brilhando de determinação. "Precisamos fazer com que as pessoas entendam que o amor dela pode unir a todos." A essa altura, a cafeteria começava a lotar, trazendo um ambiente de calor e vida. Enquanto pessoas riam e conversavam, Miguel percebeu que ali, sob a luz suave da manhã, eles poderiam construir uma ponte entre o passado e o futuro. Mas, no fundo, ainda havia aquela dúvida instalada no peito, como um peso que não saía da mente. O que poderia ser revelado quando os segredos viessem à tona? "E se alguém trouxer algo que possa machucar outros?" Miguel perguntou, sua voz quase um sussurro. "E se a celebração se transformar em um campo de batalha?" Lia se recostou, pensativa. "Não há como controlar tudo, Miguel, mas podemos dar espaço para que cada um fale à sua maneira. É necessário que, no final, todos estejam prontos para ouvir e, mais importante, para perdoar." O silêncio se instalou por um momento, enquanto eles observavam o movimento ao redor. Miguel sentiu um misto de conforto por ter a amizade de Lia e medo do que estava por vir. Poderia a verdade ser um remédio ou uma arma? O que se passava no coração dos outros diretores da comunidade? De repente, a porta da cafeteria se abriu com um estrondo. Cortando a multidão, um homem mais velho adentrou, seu olhar aceso em um misto de raiva e dor. Ele parou, olhando para Miguel e Lia. "Vocês estão falando sobre Ana, certo?" Sua voz ecoou como um trovão. "Precisamos conversar, antes que essa celebração se torne um circo de horrores." Miguel e Lia exchanged glances, e os corações de ambos pareceram disparar. O que aquele homem sabia? O que estaria prestes a se revelar? E a verdadeira história de Ana? O homem se aproximou, e cada passo que ele dava parecia carregar o peso de todas as lembranças que o cercavam. Seu olhar estava fixo em Miguel, e a intensidade do seu olhar era quase palpável. "Meu nome é Edson, eu conhecia Ana, e vocês precisam entender que nem todos se sentem confortáveis em relembrar o que aconteceu." Ele disse, a voz firme, mas cheia de emoção. Miguel sentiu um frio na barriga. Edson parecia carregar uma verdade que poderia mudar tudo.
Nós queremos fazer algo positivo em homenagem a Ana, Miguel começou, tentando interpretar a tensão na sala. Queremos celebrar sua vida, suas memórias. Celebrar? Edson interrompeu, quase com um riso amargo. Vocês acham que ela só trouxe alegria? Deixe-me contar que a vida de Ana foi muito mais complicada. Para muitos de nós, a história dela é marcada pela dor e pela luta, e não estamos prontos para olhar para isso de forma leve. Lia apoiou a mão no braço de Miguel, percebendo a tensão crescente. Mas nós acreditamos que é hora de unir as pessoas, Edson, para transformar essa dor em algo que possa curar nossa comunidade, ela disse, buscando um equilíbrio nas palavras. Cura? Edson pareceu refletir, os olhos se suavizando à medida que lembranças se formavam. A cura vem da verdade, e a verdade é que Ana saiu não porque queria, mas porque foi deixada para trás por muitos de nós. Ela carregava a esperança de que poderíamos ser melhores, mas nem todos estavam prontos para isso. Alguns de nós sentimos que a abandonamos. As palavras caíram pesadas sobre Miguel e Lia. Havia um passado de abandono que escandalizava o amor de Ana sempre tentou incutir naquela comunidade. O que eles viam como esperança era, na verdade, uma ferida aberta. Edson, o que podemos fazer para honrar essa verdade? Miguel perguntou, sua voz firme. Ele percebeu que a celebração precisaria ser mais do que apenas lembranças felizes. A dor que Edson sentia precisava ser abordada. Só podemos honrar Ana se tivermos coragem de falar sobre o que realmente aconteceu. Muitas pessoas vão querer ficar na defensiva e não suportarão escutar sobre o seu sofrimento. Outros podem até se sentir culpados por não terem sido amigos de verdade. As palavras caíram pesadas sobre Miguel e Lia. Havia um passado de abandono que escandalizava o amor que Ana sempre tentou incutir naquela comunidade. O que eles viam como esperança era, na verdade, uma ferida aberta. Edson, o que podemos fazer para honrar essa verdade? Miguel perguntou, sua voz firme. Ele percebeu que a celebração precisaria ser mais do que apenas lembranças felizes. A dor que Edson sentia precisava ser abordada. Só podemos honrar Ana se tivermos coragem de falar sobre o que realmente aconteceu. Muitas pessoas vão querer ficar na defensiva e não suportarão escutar sobre o seu sofrimento. Outros podem até se sentir culpados por não terem sido amigos de verdade. Lia olhou para Miguel, e ele pôde sentir a preocupação refletida em seus olhos. Se formos honestos, se germinarmos a dor para o perdão, pode ser que alguns encontrem a coragem que lhes falta, disse Miguel, sentindo que eram essas palavras que podiam unir a comunidade. Edson assentiu lentamente. Talvez, mas com um aviso. Essa jornada pode não ser leve. Precisamos de um espaço seguro, onde todos possam se expressar sem medo de julgamento, e cada história deve ser respeitada. Miguel se sentiu aliviado que Edson estivesse disposto a conversar, mas sabia que o trabalho seria árduo. Podemos criar um espaço para isso, uma mediação para que todos possam compartilhar suas lembranças de uma forma que promova a cura. Que tal? Os olhos de Edson brilharam levemente. Dependendo de como vocês procederem, posso ajudar a reunir pessoas que estejam dispostas a partilhar suas histórias. Mas vocês precisam se comprometer a honrar a dor, assim como a luz que existe nessas memórias. As palavras de Edson despertaram um sentimento de urgentemente necessário. Miguel sabia que, para que houvesse real transformação, era preciso criar uma ponte entre os corações feridos e as esperanças de um futuro melhor. E assim, enquanto discutiam os detalhes do encontro, uma onda de determinação tomou conta de Miguel. Ele não estava apenas buscando a mudança por Ana, estava finalmente entendendo as complexidades do amor, da dor e da redenção. Mais tarde, enquanto voltavam para casa, a atmosfera dentro do carro estava carregada de expectativa. Luísa olhou para Miguel, um sorriso discreto se instalando em seu rosto. Você tem certeza que está pronto para isso? Ela perguntou com um tom de preocupação, mas também de admiração. Eu sinto que é agora ou nunca. É hora de enfrentarmos as verdades e ajudar as pessoas a se reconectarem. E precisamos fazer isso juntos, em família. Miguel respondeu, a convicção vibrando em sua voz. O dia do evento chegou, e a praça estava decorada com fotografias de Ana, cada imagem trazendo lágrimas e sorrisos.
Miguel olhou em volta e, ao perceber a quantidade de rostos conhecidos e novos, respirou fundo. No centro da praça, uma mesa estava montada para que as histórias fossem contadas, onde cada memória era um passo em direção à cura. Miguel se sentiu nas bordas do abismo, mas a coragem estava ali, pulsante. Ao ver Edson, ele se aproximou. "Pronto para começar?" Miguel perguntou. "Pronto, mas lembre-se de que a verdade pode doer", Edson disse, seu olhar carregado de saber. "Estou preparado, porque acredito que após a dor virá a união. Ana merecia que essa luz nunca se apagasse", respondeu Miguel. O evento começou, e com cada história contada, os laços da comunidade foram se fortalecendo. O riso mingou com lágrimas, e a dor se entrelaçou com a esperança. Ao final da noite, Miguel olhou para Luísa, que segurava sua mão com a força do amor. Ele sabia que esse era apenas o começo. No instante, Ana havia se tornado seu farol, e a jornada deles estava apenas começando. As sombras do passado poderiam ainda estar ali, mas Miguel sentia um novo propósito ardendo em seu coração. Era hora de se mover, de avançar, e quem sabe um dia encontrar Ana novamente, não apenas em memória, mas em todos aqueles que eles poderiam tocar juntos. E assim, enquanto a luz da manhã anunciava um novo dia, Miguel decidiu compartilhar aquela transformação. Com gratidão no coração e esperança nos olhos, ele sabia que esse grande ciclo apenas começou, porque juntos eles poderiam superar até mesmo as verdades mais difíceis. E você, o que vai fazer com a luz que tem dentro de você? É hora de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a espalhar essas mensagens transformadoras. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. O futuro começa agora.